Químicas Vibe, com a professora Roxana. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Químicas Vibe. E hoje a nossa aula é sobre polaridade das moléculas de hidrocarbonetos, óleos, gorduras e algumas vitaminas também. Vamos lá, então? Vamos! Nós vamos fazer um resumo que, na verdade, é um guia para descobrir se a molécula é polar ou apolar. Bom, na molécula apolar. Molécula apolar é aquela em que os elétrons estão igualmente distribuídos nela. Não tem polo. Se forem dois átomos iguais, como O2 e 2, a molécula é apolar. E para 3, 4 ou 5 átomos, 3 átomos ou mais, nós vimos aquela regrinha, né? Colocamos a forma eletrônica e olhamos para o átomo central. Se o número de pares de elétrons for igual ao número de átomos iguais ao redor do átomo central, a molécula é apolar. Como, por exemplo, no CO2. Ao redor do carbono, nós temos 2 átomos de oxigênio, 2 átomos iguais do mesmo elemento, e 2 duplas. A dupla aproxima para par de elétron, tá, pessoal? Né? Então, qualquer grupinho de elétrons entre 2 átomos considera um par. Então, 2 pares, 2 átomos iguais, apolar. Molécula polar significa que os elétrons acumulam numa parte da molécula. É o polo negativo. E na outra parte fica o polo positivo, portanto. Isso acontece quando nós temos 2 átomos diferentes, como HI e HCl. Ou, no caso de 3 átomos ou mais, a regrinha é parecida. Nós colocamos a fórmula eletrônica e se o número de pares de elétrons ao redor do átomo central for diferente do número de átomos iguais, a molécula é polar. Eu quero dizer que ao redor do átomo central tem pares de elétrons livres, que são aqueles pares de elétrons soltinhos que não estão compartilhados. Ou tem elementos diferentes, átomos diferentes, ao redor do átomo central. Aí nós temos, por exemplo, a água. Tem aqui par de elétron livre, né? Esse azulzinho, par de elétron livre, né? E CH3Cl. Então, ao redor do carbono, nós temos átomos diferentes, temos elemento cloro, elemento hidrogênio. Então, aqui nós temos 2 moléculas polares. Aqui eu construí as moléculas com massinha para a gente visualizar melhor as moléculas apolares e polares. Nas moléculas apolares, nós temos 2 átomos iguais, como 2. Caso nós tenhamos mais do que 2 átomos, então, olhamos para o átomo do meio e ao redor do átomo do meio, além de não ter par de elétrons livres, temos um elemento só, um só tipo de átomo, como no CH2, CH4 e BH3. Agora, nas moléculas polares, nós temos 2 átomos diferentes, como no HI, ou pares de elétrons livres soltinhos, como na água e amônia, ou temos átomos diferentes ao redor do átomo do meio, do átomo central, elementos diferentes, como no CH2 e Cl2. Vamos falar dos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. E como exemplo, o CH4, que é o metano. Nós temos um carbono que fica no meio, o elemento que fica no meio é o que faz as ligações. Ao redor do carbono colocamos os 4 hidrogênios e já um par de elétrons. O hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons. Então, vamos estabilizar todos os hidrogênios e aí o carbono fica estável automaticamente com 8 elétrons na última camada, de acordo com a teoria do octeto. Estamos fazendo a fórmula eletrônica. E ao redor do carbono, que é o átomo central, nós temos 4 pares de elétrons
e 4 átomos iguais. 4 pares de elétrons, 4 átomos iguais, tudo igualzinho, a molécula é apolar. O CH4 é uma molécula apolar. Só para relembrar a geometria tetraédrica. E olha só, essa molécula é de metano. O metano é componente do gás natural. O gás natural é aquele que chega pelos encanamentos até as nossas casas, nossos apartamentos. E lá ele é usado para aquecimento de água ou para o fogão. Fique ligado, fique ligada. Assim como o CH4 é apolar, todos os hidrocarbonetos também são apolares, sem exceção. Outro exemplo é o C2H4, que é o eteno. O eteno é um hidrocarboneto e, portanto, é apolar, como todos os hidrocarbonetos. Ei, você que está assistindo, ainda não se inscreveu nem deu like? Ah, não, se inscreve, dá o like e compartilha. Pronto, Roque, já podemos continuar, Vamos continuar com a aula, vamos. Olha só, moléculas em que prevalecem átomos de carbono e hidrogênio, como óleos, gorduras e algumas vitaminas, também são apolares. Aliás, a ligação carbono-hidrogênio nós já vimos que é apolar também. Bem, como exemplo de gordura, nós temos a margarina, aí nós observamos que a margarina é sólida a temperatura ambiente. E como exemplo de óleo, o óleo de soja, que é líquido a temperatura ambiente. Como assim prevalecem átomos de carbono e hidrogênio, Roque? Bom, olhando para a molécula do óleo ou da gordura, nós temos oxigênio, é verdade, mas a maioria dos átomos são de carbono e hidrogênio. Então, nós dizemos que é uma molécula onde prevalecem átomos de carbono e hidrogênio, e isso faz dela apolar. Um outro exemplo é a vitamina D. Fórmula molecular é C27H44O. Tem um átomo de oxigênio, mas a maioria dos átomos é de carbono e hidrogênio, prevalecem átomos de carbono e hidrogênio, quero dizer, e isso faz dela uma vitamina apolar. A vitamina D ajuda a manter os ossos fortes, é encontrada em alimentos como leite, obtida pela exposição solar também, e é uma vitamina lipossolúvel. Por ser apolar, ela vai se dissolver em óleos e gorduras que também são apolares. Moléculas que têm muitos átomos de oxigênio ou muitos átomos de nitrogênio são polares. Porque os oxigênios e os hidrogênios são átomos muito eletronegativos, acumulam elétrons formando polos negativos. Então, lembre-se, ao olhar para a estrutura, se é uma estrutura que tem muitos átomos de oxigênio ou muitos átomos de nitrogênio, será provavelmente polar. A vitamina C tem fórmula molecular C6H8O6. É uma molécula que tem muitos átomos de oxigênio, os oxigênios são eletronegativos, muitos polos negativos. Aí o pessoal pergunta, Roque, cadê os polos positivos? Também tem polo positivo. Os carbonos estão positivados, mas de olhar para a molécula, e aí nós percebemos que tem muitos átomos de oxigênio, muitos polos negativos, e temos a certeza que é uma molécula polar. A vitamina C, como nós vimos no vídeo, é uma vitamina hidrossolúvel, ela se dissolve em água, portanto, ela é eliminada na urina,
E ela, a longo prazo, a médio e longo prazo, ela ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Ela é encontrada na laranja, no limão e também em comprimidos efervescentes. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero ter ajudado. E até a próxima aula, então. Tchau! Beijos! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.